Jesus, pela pelo tua teu amor, graça e pela tua graça, misericórdia, bondade e Senhor. misericórdia, ó Pai. Fortaleça, Senhor, esse projeto, esse propósito a Ó qual o Senhor Deus, nos sem chamou ti aqui, nada Pai. podemos fazer, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Tua Jesus. bondade e a misericórdia. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos queridos e amados irmãos. Hoje, nesse Conversa de Crente, estamos aqui com mais um homem de Deus, uma pessoa especial, que vai estar aqui conosco, gravando aqui, né? Já está gravando aqui conosco essa matéria tão importante que eu sei que você tem assistido aí, né? A primeira foi com o servo de Deus, irmão Luiz, a segunda foi com outro servo de Deus, cooperador Alex, e agora estamos aqui com o pastor Alexandre, homem de Deus também, né, que congrega conosco aqui na Assembleia de Deus da Missão. Desde já eu vou passar a oportunidade para ele se apresentar e aí vamos dar início a esse trabalho aí, tá bom? Fica à vontade, deixa Deus te usar. Primeiramente, um bom dia para todos e a paz de Cristo, né? A paz de Cristo, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por estar Glória a Deus. compartilhando, né? Do grande amor de Deus É verdade. que Ele tem feito em prol de toda a humanidade, né? Ter demonstrado o seu amor, a sua morte, o seu perdão e a sua misericórdia, sendo todos nós ainda pecadores. É verdade. Mas Deus, Ele provou o seu amor para conosco. Pelo seu Espírito Santo, Ele tem nos concedido a oportunidade de nós estarmos testemunhando, né? Do amor dele para com todos nós, né? Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Miqueias, né? Que me fez esse convite. Que Deus abençoe ele, a sua esposa, a sua filha. E o trabalho que o Senhor propôs no coração dele, né? Que Deus abençoe também os nossos irmãos, toda a igreja, a Assembleia de Deus da Missão. Ou seja local, seja a Assembleia de Deus universalmente, onde esteja, né? Os irmãos em Cristo, pastores. Isso é o meu já agradecimento de início, tá? Primeiramente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você viu aí, né, meus irmãos? O homem é servo de Deus mesmo e falou com muita graça, muita autoridade. Da mesma forma, eu retribuo esse carinho, né? Que Deus continue abençoando ele, a família dele. Para começar aqui esse trabalho, né? É um trabalho aqui que eu tinha conversado com ele já, porém é um trabalho novo, né? Então estamos começando aqui com um prognóstico muito avançado. Porém, as redes sociais a gente usa para evangelizar, para ganhar almas, através de testemunho, de palavras, de pregação. Porém, a gente aqui está num trabalho que é o Conversa de Crente. E a primeira pergunta que eu fiz aqui, um questionário básico aqui, só para a gente entender um pouco melhor, como que você chegou ao Evangelho, meu pastor? Como é que você chegou a Cristo, né? Para se converter? Na verdade, irmão Miqueias, na verdade, eu só ouvia falar de Jesus. Eu só ouvia falar de Jesus. As pessoas falavam para mim, Jesus te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Amém. Vai na igreja ouvir a palavra de Deus. Amém. Só que eu só ouvia eles falar de Jesus, que Jesus me amava, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Isso já ainda quando eu não recebi o chamado de Deus na minha vida. Que Jesus estava voltando, né? Que Ele quer perdoar os seus pecados, quer te libertar. Glória tá? a Deus. E Ele quer te levar para o céu. Era o que eu via isso, né? Uhum. A minha vida, na verdade, eu tinha vida, mas a minha vida era uma vida sem Deus, sem Jesus É difícil, é verdade. e sem o Espírito Santo.
Eu tinha uma vida, mas uma vida. Primeiramente, eu não tinha alegria. Eu não tinha alegria, na verdade, eu não tinha alegria. É, Demonstrava que eu tinha alegria, né? verdade. Como? Através do quê? De um clube de futebol. É, Demonstrava que tinha alegria através dos baile funk. é verdade. Demonstrava que tinha alegria através dos blocos carnavalescos, né? É complicado. É verdade. Desfilava muito nas passarelas, né? Na cidade a qual eu sou natural de Ribeirão, Pernambuco. Pernambuco. Ribeirão, Pernambuco. Nome Amém. que é? Ribeirão, Pernambuco. Amém. É Né? benção. Na cidade de Ribeirão, É. Pernambuco. Pernambuco é benção. Né? E a minha vida foi só é, buscar satisfação para mim mesmo, mas em querer o quê? É, como é que eu posso falar para os irmãos? Procurar de todos os meios ser feliz. Eu imagino. Eu imagino. Entendeu, meu que é? Tentei É, procurar vários meios ser feliz. já. Mas e sempre recebendo convite, né, para ir para a igreja. Teve uma vez que eu fui numa igreja evangélica Assembleia de Deus, lá Aham. vizinho, em Ribeirão mesmo, né? Eu fui, troquei de roupa, eu fui, entendeu? Entrei, fiquei lá na galeria, porque eu falei assim comigo, eu ficando na galeria lá, muitos não vão perceber que eu tô aqui. É. Que tipo assim, eu não quero que ninguém me veja aqui na Eu igreja vou ficar de escondido. crente. Aí subi pela galeria, subi a escada e fiquei lá em cima, É. né? E ali eu vi os irmãos orando, ali eu vi os irmãos cantando os louvores, É. ali eu vi os irmãos, a mocidade cantando, o É forte. pastor, É forte isso aí, é o forte. pastor ele lia a palavra, né? Aham. Que chama a palavra oficial da leitura, e fazia oração, né, para os irmãos que estavam passando dificuldade, os irmãos que não estavam indo na igreja, né, por algum motivo, né, de doença, algum problema familiar, e orando um pelos outros ali. Amém. Glória a Ali Deus. tinha os irmãos que tinham uma saudação, né, que dava uma saudação, lia uma palavra, explanava um versículo. Uma irmã cantava um hino, né? Aham. E teve um dia lá que o rapaz, ele trouxe a mensagem final. A mensagem, né? E ali a mensagem, o centro da mensagem era cristocêntrica. Como aprendi, né? Que eu não sabia nem o que era saber o que é Que é cristocêntrica, né? Que cristocêntrico, Cristo era o central, é. era o centro do Da evangelho. Evangelho. Amém. É Já verdade. naquela época. E hoje Amém. também, ele é o centro do evangelho. Ele pregava uma palavra, né, central, né, mostrando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda me lembro disso até hoje. Amém. Para todos os 20 que estavam ali, tá? Que ele queria perdoar os meus pecados, que ele morreu na cruz para perdoar os pecados, né? Tá? Isso. E precisava, e o homem precisa se chegar a Cristo para receber o perdão dos seus pecados. É E forte. ali eu via muito, irmão Miquel, irmão que Amém. estão me ouvindo. Amém. Só que aquilo ali, quando eu estava ouvindo aquilo ali eu ficava meio inseguro. Eu falei, o que está acontecendo comigo? É. Eu ficava ouvindo a mensagem, só que
Na mesma hora eu queria descer lá pra rua, voltar de novo. Dava uma inquietação em mim. Eu sei. Não me quer, dava uma inquietação em mim e eu ficava, meu Deus do céu. É, eu tinha meus amigos que estavam lá fora, lá vizinho da igreja tinha um bocado de bar. E eu geralmente estava na esquina, Ah, entendeu? entendi. Geralmente estava na esquina, às vezes observando as minas passar, É, entendeu? Tocar em assunto de futebol, entendeu? pra Que era passar, muito fanático de futebol, eu sei. né? Pra passar o tempo. Sobre discoteca, entendeu? É, Sobre as coisas do mundo, né? Fazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Que eu não sabia nem o que era isso, é né? verdade. As concupiscências da carne. Ah, tudo bem. Aí eu, voltando lá, eu na galeria ouvindo a palavra de Deus. Fez o convite o rapaz. Não aceitei. Isso lá em Ribeirão, Pernambuco, né? Eu não aceitei. Continuei do mesmo jeito. Continuei do mesmo jeito. Resumindo aqui. Aí teve uma época que os meus tios foram para Pernambuco, né? Que ele era daqui. Na verdade, eles eram de Pernambuco. Entendi. Entendeu como é que é? Aham. Só que eles vieram para São Paulo, mudou. Só que eles tinham costume todo ano ir lá. Um tio, uma tia minha. Aí você não tem vontade de ir para São Paulo, não? Eu tenho. Tenho, né? Aí vou conversar com minha mãe, com meu pai. E eu trabalhava, né? Eu trabalhava no mercadinho sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado, né? Embalando, fazendo pacote. Entendi. Pacoteiro. Aí eu trabalhei, falei com a minha chefe lá, ela falou, eu vou liberar você. Aí foi nessa época que a gente combinou direitinho, comprou um bocado de mala, aquelas malas grandonas. Eu sei. Enchi a mala de tanta Naquela época. muamba, lá nós chamamos muamba. Tanta coisa aí. Pronto, aquele negócio todinho, tal, vamos. Sai pra minha casa lá, eu fiquei lá, tal. E aquela despedida, aquele povo todo na rodoviária, tal. Aí eu vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo, não me quer. Aí vim pra casa dos meus tios. Eu ainda não tinha decidido a minha vida para Jesus. Eu sei. Continuo na mesma coisa. Cheguei aqui em São Paulo, a mesma coisa. Funk, discoteca, futebol, mulher. Entendeu? Tudo isso para satisfazer a minha alegria. Só que eu percebia que dentro de mim faltava algo além de tudo isso que eu falei para o senhor, entendeu? Faltava alegria que eu não tinha. Aí comecei a receber convite para ir na igreja. Um dos primos meus que veio de Pernambuco para São Paulo, né? Aí me chamou. Vamos lá na igreja? Assembleia de Deus. Amém. Que é a Assembleia, É essa que você tá hoje. é a Assembleia de Deus, Amém. entendeu? Ele começou aí e tal, né? Aí eu fui. E nada, também não aceitei. Aí tudo bem. Continuei nas mesmas práticas do pecado. Né? Sei. Nas mesmas práticas do pecado, né? Desagradando a Deus, aborrecendo a Deus, né? Sem conhecer a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade. Tá, só para resumir aqui, para deixar o senhor falar, Não, pode ficar à tá? vontade. O que é que acontece? Aí teve uma época lá, que teve um congresso lá, da missão, Da missão. entendeu? Isso aí fica, sabe aonde? Ali em Bugaçu, Filipinho, Filipinho. Barra do Filipinho. Barra do Filipinho. Pastor Zé Alves conhece. Eu sou filho na fé do Pastor Zé Alves. Eu sou filho na fé Amém. do Pastor Zé Alves, Pastor Aurelino. Pastor Zé Alves, Pastor Aurelino. Mas eu sou filho na fé dele. Da antiga, né? Eu agradeço a Deus pela vida. Quando foi isso aí? Qual é o ano assim? Deixa eu Não, me não, lembrar não. um pouquinho. Tá bom, não, Tá, tá bom. aí eu vou fechar com isso aí. Aham. Aí tudo bem. Aí quando eu vim pra casa da minha tia, ninguém era crente lá na casa dela. Aham. Só que o meu tio, Já era. ele tinha um problema de saúde, entendeu? Ele começou a convidar ele, o outro meu primo meu, Amém. entendeu? Que era sobrinho dele também. Amém. Ele pegou, aceitou Jesus. Ele não queria ir, mas ele foi, pegou, aceitou Jesus lá. É benção. Se batizou,
É bem... Se batizou. Aí só ficou a minha tia dentro da casa dela, a filha dela e eu, que eu morava lá com ele, Ricardo. Aham. Aí daqui a pouco foi o Ricardo também. O Ricardo. O Ricardo, um primo meu, Benção da mesmo. missão. Da missão. Da missão, Assembleia de Deus da missão. Tudo filho na fé. Da Vou missão. dizer assim, pastor Zé Alves. Tu já... É, é mesmo. Sabe? Aí foi. Eu sei. Aí depois dele foi quem? Foi a Rosângela. A Rosa. Rosângela. É uma prima minha, entendeu? Foi ela. Foi, começou a ir. Aceitou Jesus e terminou se batizando. Foi discipulada, batizou. Aí só ficou a minha tia e a minha prima, que não era evangélica. E eu comecei a. Ah, tudo bem, eu não era crente ainda não. E depois, essa prima minha, a Rosângela, que me fez o convite. Nesse dia, foi um dia de domingo. Você foi. Foi no dia de domingo. Eu não estou bem lembrado se foi domingo ou foi sábado. Não, mas fique em paz. Tá? Aí o que aconteceu? Aham. Eu tinha vindo do campo de futebol. Todo melado de lama, entendeu? De chuteira, Eu sei. de shortinho, entendeu? O bambambam da vida, É. né? O bambambam da vida, né? Aí eu cheguei e tal, fiquei na calçada assim, sentado assim. Aí ela falou assim, ela me chamava de Doda, né? Doda. Me chamava de Doda. Doda! Vamos na igreja hoje? Ele já tinha me chamado antes, né? Eu já fui e tal. Vamos na igreja hoje? Né? Que vai ter um trabalho lá, um congresso. Vai ter uma pregadora de fora. Entendeu? É benção. Uma pregadora de fora. Aí quando ela falou assim, vamos na igreja hoje? Aí nasceu um impulsionamento dentro de mim tão grande, irmão Miquel. Quando ela falou, vamos na igreja hoje? Irmão, dentro de mim saltou. Se lembra quando Maria, Isabel visita Maria? Sei. Né? Sei. Né? Aquela saudação que ela deu, Sei. entendeu? É. Dentro de mim nasceu o pulsar do Espírito Santo de mim, dentro do meu coração. Nasceu, é hoje é o seu dia. Eu digo, eu vou. Hoje é o seu dia. Eu senti uma alegria muito grande. Amém. Aí cheguei, troquei de roupa, maior alegria, irmão Miquel. Maior alegria. Troquei de roupa, tomei banho, vamos. Vamos, aí fomos. Pegamos o ônibus, aquele ônibus, tem que pegar o ônibus, que era um pouco distante, né? Uhum. Aí fui. Aí teve aquela pregação, entendeu? A igreja era uma garagem lá, só que o pastor Zé conhece, entendeu? Como antigamente lá. Miquel é mais ou menos desse tamanho aqui. Entendi. Assim. De cumprimento. Assim, entendeu? Assim, a porta de entrada assim, tem a porta assim, a rua assim. Pensa. Entendeu? Antigamente tem aqueles bancos de madeira. Aqueles bancos de madeira e tal. E eu fiquei lá, fui convidado, e muita gente. Entendeu? Muita gente. Com certeza foi muito pessoa convidada, né? Uhum. Aí teve a pregação e tal, uma irmã pregando. Eu ainda me lembro até hoje. Ela pregava com muita ousadia, com muita autoridade. Amém. Da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu digo sempre. É. O evangelho cristocêntrico. Sempre mostrando Cristo como o centro. O cristocêntrico. Eu sempre bato nessa tecla. O evangelho cristocêntrico. Aí ela olhou para mim e falou, jovem, Jesus te ama. Eu falei, Jesus me ama? Falei, Jesus me ama? Eu falei assim, Jesus me ama comigo, né? Jesus me ama, ele tem obra na sua vida. Você é uma pessoa muitas vezes fica triste, angustiado. Ninguém dá nada por você. Mesmo assim, ninguém dá nada por você. Aí ali eu comecei a chorar. Quando ela falou, Jesus te ama, ninguém dá nada por você. Foi ali, já foi um passo. Aí ela falou assim, olha, Deus tem obra na sua vida. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Forte. E eu sem saber o que é isso.
Desde o ventre da tua mãe. E você vai ser um pregador da palavra de Deus. Você vai andar o Brasil. Eu vejo um passaporte da bandeira do Brasil. É forte. Isso foi, sabe quando, Miquel? Tô lembrando agora. Em novembro de 97. Faz tempo, hein? Novembro de 97. Novembro de 97. Tá? Você vai ser pregador da palavra. Mas primeiro ela falou do amor de Deus. Eu tô meio, tá? Porque, Eu sei. tá? Não, fique em paz, eu sei. Isso dói mesmo. Entendeu? Eu choro com o senhor aqui. É forte. Entendeu? Porque só o amor de Deus mesmo. Porque eu olhei para mim mesmo e vi a minha situação sem Deus. Verdade. Vazia sem Deus. Que eu tinha de tudo, mas não tinha tudo. Entendeu? Possuía tudo, mas não tinha nada. É verdade. Aí que aconteceu? Aí você quer aceitar Jesus? É forte. Sim. Aí meu primo Ricardo já foi indo, entendeu? Já tinha ido, tá? Aí eu fui, sempre acompanha, né? Aí eu fui, eu me lembro até hoje. Levantei as minhas duas mãos assim. Glória a Deus, minhas duas mãos assim. É forte. Eu levantei as minhas duas mãos. Quando eu levantei as minhas duas mãos, me lembro como hoje. Aquelas correntes aqui e aqui. Soltar. Eu vi duas correntes pretas. Quando eu levantei, aquilo ali quebrou. Tanto daqui como meus pés. Aquelas algemas. Eu vi. É bem assim mesmo. Desde aquele dia, meu irmão. Desde aquele dia, irmão Miquel. Aí sim. Aí eu me lembro do Salmo 51. Como o salmista, ele diz assim: torna-me a trazer a alegria da tua salvação. Naquele momento eu tive a alegria de tudo na minha vida, que era a salvação da minha alma. Amém. Terminou o culto, os irmãos, aquele negócio, né? Aquele nome que aquela alegria, né, Miquel? Todo mundo. É verdade. Né? Aí conversaram comigo, entendeu? Eu jovem, solteiro ainda, né? Aí falaram os dias de culto, entendeu? Tal dia. Tinha escola dominical, entendeu? Conversaram comigo, tem escola dominical, tinha os dias de culto de doutrina, os dias de culto público, tá? Ali eu comecei a se esforçar, pegando gosto Eu sei. de estar na escola dominical, de estar nos cultos de doutrina, de estar nos cultos públicos, nos cultos do domingo, né? E conhecendo os pastores, Zé Alves, entendeu? Já tinha outros pastores lá, mas ele foi um dos, né? Do coadjuvante. Entendeu? Que ajudou a gente lá. Forte. Aí que aconteceu? Eu começando a ir. Aí ele falou assim, olha, vai ter o batismo. E nessa aí eu já estava indo antes do batismo. Já estava firme já. Isso foi setembro de 97. 97. Eu não tô lembrado da data, mas foi novembro de 97. Mas você já estava indo. Já estava indo. Entendeu? Tava indo. Tá? Primeira coisa, quando eu ia pra lá, era sentar no banquinho da mocidade. Fazer Já parte. sentar na mocidade. Né? Ela conversou comigo, nós temos um grupo de mocidade aqui. Tá? Era sentar no grupo da mocidade, aqueles bancos de madeira. Eu sei. Entendeu? Aqueles bancos de madeira bem grandão, Miquel. Aqueles bancos da mocidade. Tá? Aí tá tudo bem ali. Aí comecei a ensaiar louvores. Aí chegou uma hora que o presbítero, irmão Ilmo. Ilmo. Ilmo é Nilmo? Acho que é Nilmo. Tudo bem. Aí conversou comigo, vai ter um batismo, tá? Que você tá se esforçando, tá conosco aí. Aí falou sobre o discipulado, né? Sobre o batismo, o que era o batismo. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, que crê que Jesus é o Salvador, Tem tá? batismo, Que crê em Jesus, deve ser batizado em água. Aos que crê
Ou seja, já está dando um bom testemunho Verdade. para chegar ao batismo. Verdade. Na verdade, eu tava dando bom testemunho já. Entendeu? Aí falou, olha, vai ter no dia 15 de novembro de 97. Aí setembro, outubro, novembro. Confirmou. Setembro, dentro desses 3 meses. Aí teve discipulado, um discipulado autêntico. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai. Eu fui evangelizado através da mensagem. Ele ensinou o que? O primeiro espaço. A dar o primeiro espaço até se batizar. Aí conversou comigo, olha, sobre a doutrina da igreja. Entendeu? Aí começou no negócio de uso e costume. Entendeu? Explicando pra mim. Tá? Mas eu sempre procurei manter. Tá? Até hoje. Zelar, né? Até hoje, Pelos entendeu? princípios. Entendeu? Até hoje. Tudo bem. Aí eu comecei a ir, tá, aí fui. Mano, nesse dia, irmão Miquel, tava uma chuva, um frio. Não só foi eu não, foi mais outra gente. Até o meu primo tava envolvido. Mas foi numa caminhada, foi numa perua, irmão. Até chegar no lugar, no riacho lá, pra batizar. Irmão, tinha madeira na frente, tinha lama. Nesse tempo foi pastor Aurelino, não sei se o pastor Zé Alves foi. E outros pastores. Irmão, quando eu cheguei lá, eu vi assim. Era um lugar chamado Congonhal, Barro do Congonhal. Congonhal. Lá no fundo mesmo, lá pra dentro mesmo. Aí tudo bem, irmão, quando eu avisto lá, eu vi tipo o quê? Um brejo, um rio. Irmão, quando eu cheguei lá, vi lá, tipo uma cachoeira assim, a água assim. Eu digo, não acredito. Não acredito. Irmão, esse lugar aí, quando eu não tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador, teve uma vez que a gente foi fazer um churrasco. Aí levou cerveja, levou tanta coisa. Nesse mesmo lugar. Vê só. Com os outros familiares meus, né? Daqui de São Paulo. E as meninas, os meninos, tudinho, irmão Miquel. Quando chegou lá, irmão, eu falei assim, por que eu tô falando pra você que eu não acredito? Não acredito. Eu me lembro quando eu mergulhei, eu já tinha bebido muito, entendeu? Afoito, o cara fica afoito, né? O cara fica meio afoito quando bebe. É verdade. Aí todo mundo mergulhando, aquele ia lá no meio, outro lá, mas irmão, quando eu mergulhei, irmão Miquel, nesse mesmo lugar, eu me lembro. Eu mergulhei, irmão, eu ia morrendo afogado. Não encontrei força pra chegar. E não encontrei terra no chão. Tava descendo. Tava fundo, né? Só que tinha uma mulher que foi com a gente lá, que era vizinha nossa, lá de Imbuguaçu. Entendeu? Ajuda ele que ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Eu não tô me lembrando se alguém mergulhou, me deu a mão. Irmão, nesse lugar que eu ia morrendo, me batizei. Você ressuscitou. No mesmo lugar. É. Tá, ali começou a minha caminhada, a minha trajetória. Como a minha tia não era crente, entendeu? Só que o filho dela estava já indo caminhando também. A outra filha dela também não era crente. Irmão, não foi fácil para mim. Eu imagino. Gostava de muito televisão, gostava de assistir muito o programa do Gugu. Domingo Fantástico, Silvio Santos. Eu era pegado toda a tarde com isso. Mas o meu desejo era estar se esforçando mais, buscando. E eu estava sentindo uma alegria tão grande dentro do meu coração. É a alegria que eu sentia era o quê? Que Deus queria me dar fazer coisas na minha vida mais melhor ainda. Que era o batismo com o Espírito Santo. Amém. E ali eu comecei a buscar pelas madrugadas, debaixo da mesa. E era isso que eu ia perguntar agora, mas pode falar. Debaixo da mesa. Porque eles não eram crentes e eu me levantava devagarzinho, de madrugada. Quando não era, ia pro banheiro. Tudo apagado.
fazer o quê? Eu colocava, sabe o quê? A minha face. Eu me lembro que o chão lá era vermelho, Aham. no cimento. Eu sei qual é. Colocava a minha face todinha assim e fazia. E só dava glória, 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 glória. Quando não era ali, era no banheiro. Ah, mas não tinha outro lugar, não, irmão. Era o lugar que eu estava, mas não era crente. Eu fazia tudo às ocultas, escondida, buscando a É Deus. bem assim mesmo, é bem assim Tá? mesmo. É. Irmão, tudo bem. Aí começaram a me perseguir bastante. É. Esse menino tá ficando doido. A minha tia me chama, Doda, tu tá muito fanático, hein? Tu tá muito fanático, né? Fica dando dinheiro pra pastor, tá? Você trabalha a semana todinha, chega cansado, vai pra igreja, que eu trabalhava... Nessa época eu trabalhava na Besni, Santa Amaro, Lago 13, Adolfo Pinheiro. Eu saía, entrava às 7 horas da manhã, saía à tarde. É a hora que eu ia pros cultos, não faltava um culto. Mesmo cansado de Santa Amaro, eu ia sair pra onde? Para o Filipinho. O Filipinho direto. Vinha de lá, Santa Amaro, ia pra Ibuguaçu que eu morava, de lá descia, trocava de roupa. Tava todo sei. dia, mas menino, você tá muito fanático, você vai doidar, viu? É. Você vai doidar. Aí aquele negócio todinho e tal, tudo bem. Aí passou a época, aí eu teve um trabalho com a juventude, com a mocidade lá. Aí o pregador cheio de autoridade, Deus falou, olha, ele falava muito sobre o batismo do Espírito Santo. A mensagem era tanta cristocêntrica, irmão, que vinha falar sobre o batismo do Espírito Santo. Já naquela época. Novembro de 97. Quem crê? Eu já estava crendo. Eu já estava crendo, eu já estava buscando. Já tava já. Vem aqui. Irmão. Você pulou. Irmão Miquel. Eu já tinha, quando a mulher falou, Jesus te ama, eu já, dentro de mim já deu um impulso. Amém. Mas Deus falou, tem uma coisa melhor para você. Não vai ficar só nisso, não. Era o batismo com o Espírito Santo. Só que eu já estava buscando. Era, irmão, nesse dia, ele começou a orar. O irmão começou a orar, Deus manifestou. Me batizou, me selou com o Espírito Santo. Forte, hein? Me selou. Irmão, eu pulava tanto. Eu pulava, eu rodava, chorava. É forte. Pulava, rodava, chorava. Entendeu? Glória, glória, glória. Ficar na mocidade, glória, 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 glória. Irmão, desde já. Irmão, desde esse dia aí. Desde esse dia aí. Aí eu me lembro de uma passagem que está na Bíblia. Que Saulo, ele se esforçava muito para estar com os discípulos. E muitos ali não acreditavam que aquele homem tinha sido transformado. É verdade. Tá? E ele foi batizado. É verdade. Ele foi batizado. Tá lá em Atos 9. Isso, muito bem, ele foi batizado. Aí ali começou, irmão Miquel, um pouco. Isso foi um pouco da minha. Do começo até aqui onde eu falei pro senhor. Amém. Entendeu? Amém. Aí eu comecei a. O que é que eu via na igreja? Às vezes eu chegava na igreja, eu gostava de chegar cedo. Sempre gostei de chegar cedo na igreja, cedo. Aí eu via lá, a porta estava fechada às vezes. Hein? Nós já estamos indo abrir, irmão Alessandro. Tá. Aí quando abria, me dava, vai abrir lá para mim, por favor. O pastor falando, abre lá para mim, por favor. Eu já estava familiarizado com os irmãos. Abre lá. Aí eu vi os bancos. Aí já ia arrumar os bancos. Ficava na porta. Só que ele não mandava fazer isso, não. Arrumava o banco, ficava na porta. Aí chegou um dia, o pastor falou assim para mim, Alessandro, você é um menino esforçado na obra aí. Eu chamo você para você para cooperador. O que é o serviço do cooperador? Aí eu, cooperador? Tem que ver que você é um menino esforçado, você arruma um banheiro, você arruma os bancos, entendeu? Aí eu vou deixar você aqui na porta. Vai chegar alguém, você recepciona bem e tal. E aí foi, começou. Aí começou o cooperador, entendeu? Cooperador. Aí
Aí explicou a função do cooperador. O cooperador, olha, já pode abrir a igreja, tá? Quando o pastor não tiver, tá? O cooperador, se não tiver o diácono ou o presbítero, o cooperador dirige o trabalho. Chegando o diácono, você passa pro diácono. Você passa pro diácono. E ali eu fui aprendendo isso e ainda estou procurando manter isso aí. Entendeu? Manter. Se não tiver o diácono, chegou o presbítero, passa pro presbítero. É verdade. Chegou o pastor, o presbítero passa pro pastor. E assim vai. Aí tudo bem. Aí chegou a época, era solteiro ainda. Diaconato. Diaconato. Mas não foi assim, de um dia pro outro. Eu passei por várias experiências de algumas coisas. Mas assim, eu padeci um pouquinho, porque era imaturo. Era uma pessoa imatura. É verdade. Entendeu? Na caminhada. Dava muita cabeçada em algumas coisas, mas aquilo ali foi me aperfeiçoando. Diaconato. Solteiro. Solteiro. Tinha pastor lá? Tinha. Só por causa da necessidade da obra. Entendi. Porque ele via que eu tava sempre ali, ativo. Eu já cheguei a dirigir trabalho sem os pastores tá lá. Ainda imaturo, inexperiente. Entendeu? Aí os pastores sempre lá, ué, você tem que fazer isso, melhorar isso e tal, na caminhada. Aí depois chegou, teve uma reunião de obreiro, que teve um problema lá, sabe, de separação de pastor, um vai para um canto, vai para o outro, problema, um fica, não fica. Aí teve a reunião. Aí quando chega lá, né, o presbítero era o pastor Zé Simões, evangelista, um velhinho. Falou, irmão, eu quero separar o irmão aqui pro presbitério. Irmão, só que pro presbitério tem que ser casado. Né? É verdade. Isso não foi assim cooperador já. Não. Não foi. Não Foi um foi processo, isso. né, Eu passei pelo processo. E você esperou ser chamado. Não, irmão, não, eu não, entendeu? Numa reunião, como tinha pastores ali antigos, muitos não aceitaram, porque eu era solteiro, né? E aquilo ali me oprimiu muito, sabe? Quando ele falou aqui, presbitério, não tinha nenhuma noção. Né? O pastor Zé é testemunha disso. Não tinha nenhuma noção, né? Mas eu fui, sabe, me adaptando, irmão. Um fardo muito pesado que colocaram sobre mim. Até o pastor Zé, uma vez, quando conversa com a mãe, ele contando a minha trajetória, irmão, você sofreu, irmão. Colocaram um fardo pesado para você. Falei, pastor, eu sofri. Pesado. Pesado. Só que eu tava ali, sabe? Eu sei. Irmão, já servindo ceia. Irmão, teve vez que servi ceia, sabe pra quanto? Tinha 3 pessoas. Os irmãos não estavam mais na igreja. Teve um saio da igreja, teve um problema lá. 3 pessoas. Quem servia a ceia era eu. O pastor me deu o aval pra servir a ceia, visitar os irmãos, entendeu? O pastor Zé Alvin. O aval do pastor. Bênção apostólica. Entendeu? Eu comecei. Tá? Aí me mudei do Imbuguaçu para o Jardim Ângela. Solteiro. Da missão. Aí chega lá, os pastores mais experientes antigos, né? Você é solteiro e tal. Mocidade. Entendeu? Muitos não aceitavam, eu recebi crítica. Mas sempre ativo. Mesmo no começo, sempre ativo. Eu sei. Eu tinha desejo de pregar, dirigir um culto, eu ainda estava inexperiente na caminhada. Tá? Aí, o pastor, só falta uma coisa na sua vida. Uma esposa. Para completar. Aí o pastor começou a orar, a igreja começou a orar. Tá, tudo bem. Aí apareceu uma. Para mim ia ser essa. Né? Que apareceu. Antes de Adeusa. Aí comecei a orar tal. E eu ficava sempre na porta. Na porta, mamãe quer. Sempre na porta. Aí apareceu essa menina, só que eu conversei com ela, fui na casa dela, a igreja apresentou para a igreja orou. Irmão, seja feita a vontade de Deus na vida desse jovem aí. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Eu pedi para Deus uma coisa que
que me ajudasse na obra. A mulher de Deus, né? Pra estar com você, Só que né? Eu sei. as atitudes dela não tava batendo, eu tava sofrendo, eu tava gemendo. E geme mesmo. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer prova de ti. Comprei até as alianças, tá? E geme mesmo. Tá? Comprei até as alianças, tá? Achando que é Achando, aqui. entendeu? Coloquei o nome dela, o meu nome, entendeu? Só que eu pedi uma aprovação de Deus que ela não tava batendo, porque as atitudes dela não tava batendo. A gente escutava pela outros irmãos, a irmã tá criticando você muito. Fala que você mora na casa do pastor, que eu morava na casa do pastor, né? Eu sei. Você parecendo Elias na caverna, entendeu? E que se casasse comigo, e se casasse com você, comigo, eu não queria ficar debaixo da aba do pastor, você tem que me seguir. Mesmo assim, eu via das pessoas. Aí complica. Sabe? Mas tudo Aí bem, complica. tudo bem. Aí aquele tava me gemendo. Aí, pra concluir essa parte aqui, aí eu falei assim, Senhor, fazer prova de ti. Se é da tua vontade, permaneça. Se não for, tire, Senhor. Não tô aguentando mais. Aí Deus mostrou em visão. Isso eu falei num dia, Deus mostrou em outro. Ela se indo pra lá e eu pra cá. Aí nesse mesmo dia eu fui na casa da mãe dela. Ô irmão, Alessandro, queria tanto que você fosse meu genro. Né? Mas Leide, infelizmente, a paz do Senhor, somos agora irmão em Cristo, tá, mas não vai dar mais, tá? Tudo bem, aí esse acabou. Aí eu fui no trabalho no Serra Linda, perto de Bugaçu, do Jacira. Eu já fiz. Trabalho da missão. Lá dentro, perto do Bar do Peixe. Sei. A Deusa morava lá. Aí quando eu chego lá fazer a visita, aí o pastor apresentou pra mim, ó, irmão, Alessandro é um jovem, tá? Nós estamos morando a Deus, eu preparar uma esposa pra ele. Ele vai estar ajudando a gente aqui na obra, tá? Ele vai estar auxiliando a gente aqui na obra. Tá? Aí quando ele falou isso, quem tava lá no cantinho? A Deilza. Nem conhecia. Aí eu levantei e apresentou para a igreja. As irmãs de oração lá. Ele vai estar nos ajudando aqui na obra. É um jovem solteiro. Aí eu percebi, quando a Deilza fez assim, ó. Um olhar muito diferente. E eu também olhei para ela diferente. Aí ali já ficou. É Deus mesmo. Só no olhar. Foi uma coisa tão tão boa, Tão harmônica, espiritual, tudo bem. Aí terminou, né, Miquel, o culto, aí o trabalho lá. Aí as irmãs, Alessandro, Xando, me chamava de Xando. Olha, tô percebendo que você ficou com as anteninhas ligadas ali, hein? E ela também parece que gostou de você. Bom. Aí como essas irmãs têm telefone, gostam de comunicar com a outra, como morava no Jardim Ângela. Aí ligaram para a esposa do pastor Manuel, que era o pastor da missão antigamente. Para saber quem era a minha pessoa. Fica aí. A esposa do pastor. Aí a esposa do pastor, não, irmão, é assim, 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 assim. Já falou bem. E a menina já ficou. Quem sabe, vamos conversar. Aí foi na hora que eu comecei a entrar em contato. Tinha os trabalhos na igreja também, que eles vinham tomar Santa Ceia aqui no Jardim Ângela. Aí o que acontece? Né? Aí pronto, aí apresentou, já se conheceram aí. É forte. A Deir e o seu irmão Alessandro, né? E pretende, orando a Deus, um casamento aí, se Deus quiser. Aí foi. Foi. E nesse tempo, Miquel, me lembro, ela participou de um congresso comigo da mocidade. Não sei se você se lembra de um ex-maconhinha, Rosinei, que levou a eletricidade. Se você puxar no... Acho que eu já. Entendeu? Ele pregou nesse... Ele foi 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eu nunca tinha pregado no congresso, eu. Aí me colocaram para líder de mocidade, líder de trabalho de evangelismo e tal. Ô irmão, tinha dia que não vinha ninguém. E eu ali chorando. Respeito o Senhor. Esse é o segredo, né, pastor? Eu me lembro. Isso é bom, isso aí é bom que você tá falando. É o Ei, segredo. Miquel, o vento soprou. Meu desejo era ir lá pro mundo. Aí o pastor falava, não, Deus vai dar vitória. Orando ali na mocidade. Irmão, vento soprando, Jesus, me dá graça, Pai, me sustentar. Eu venci. Os pastores me aconselhavam muito. Pastor, espere em Deus, tá? Deus prepara uma esposa para você. Tá, o que aconteceu? Aí teve um congresso. Aí me convida aqui para pregar. Tu. E eu pregador de quê, irmão? Entendeu? É assim. Entendeu? Mas você já pregava já, ou não?
Eu tava aquele. Dando a saudação. Não, eu tava, não sabia nem o que era saudação direito. Eu tava na. Eu tava. Como é que chama? Muito empolgado. Sei. Entendeu? Pra mim, eu tinha que pregar em todo canto, os irmãos chamavam para de oração. Aí chegou uma vez que o pastor falou: irmão, você tá muito andarilho, tá? Eu quero você comigo mais aqui. Aí eu fui pegando maturidade. Eu Você sei. tava naquele. Aquela loucura toda, sabe? né? Eu sei. Entendeu? Aí, entendeu? Preciso de você aqui. A única pessoa que eu tenho aqui pra ajudar é você. Aí, participar da liderança da mocidade, né? Teve sexta, sábado, esse congresso, sexta, sábado e domingo. Um presídio pregou na sexta, eu preguei no sábado. Eu preguei no sábado. E o tema era: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? O tema era esse. É forte, é forte. O vento e o mar lhe obedecem. Irmão Miquel, nesse dia, eu vou falar pro Senhor, viu? Por bondade e misericórdia de Deus, irmão. Foi um poder tão grande da parte de Deus. Deus batizou muita gente com o Espírito Santo. Amém. Muita gente não permaneceu na igreja, uns casaram com descrente, outros engravidaram, entendeu? Mas, irmão, mas ouvi. Entendeu, irmão? Nesse congresso, Deus batizando com o Espírito Santo. Tá? A Deus participou também. Deus batizando com o Espírito Santo. Tá? Por bondade e misericórdia de Deus. Eu sou que te falo. Cristocêntrico. Então isso foi um pouco da minha caminhada. Hoje, eu agradeço a Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Não porque eu sou melhor do que os irmãos. Né? Mas pela graça de Deus, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e aos meus pastores, que até hoje, que eu aprendi com ele, pastor Zé Alves, o primeiro espaço. Amém. O que é o primeiro espaço? Né? É um bebezinho, né? Tá sendo o carregado. primeiro espaço. E até hoje, eu tô sendo, o quê? Instruído, corrigido, sendo aperfeiçoado, mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor Zé Alves, pastor Aurelino, pastor Manuel Bezerra, pastor Zé Benedito. Por que não? Aí vim pra cá, a do Ângela, antigamente era o pastor Adilson também lá, e falou: Adilson. Pastor Adilson, irmão, você quer... Você veio pra cá na época que tava o pastor Fabiano. Pastor Adilson. Adilson, sabe? Adilson tava aqui. Que era lá do Ângela, mas ele fazia parte da diretoria da missão. Entendi. Nós precisamos lá do trabalho lá, você quer... Tá tendo trabalho lá? Quero saber se você quer dar um apoio lá. E eu morava lá. Pastor, vou orar. E Deus me mostrou. Eu vindo, mano, essas estradas aí cheias de mato. Dentro do caminhão. Era tudo fechado. Deus me mostrou. Aí falaram assim pra mim: ó o tempão. Ih, irmão, você vai vir pra cá, você tem coragem? Aí Deus falou assim, comigo no meu coração: espera a luta, problema e dificuldade. Mas eu vou ser contigo. Vai ter luta, problema e dificuldade. Mas eu vou ser contigo. Amém. Mesmo assim, aí eu voltei pra cá. Entendeu? Aí morei aqui, Miquel. Não tem a casa vizinha da igreja? Tem. Morei ali. Morei no fundo da igreja, onde é a copa. Eu sei. Depois morei lá em cima de novo, perto da creche. E fiquei pra lá e pra cá. Falei pra cá. Falei pra cá. Falei pra cá. Passei problema, um pouco de dificuldade. Entendeu? Mas os irmãos estavam sempre me ajudando em alguma coisa. E sempre servindo em nome do Senhor. O que eu posso dizer pra você? Que até aqui o Senhor ele tem me ajudado. Amém. Mas é isso aí que Deus tem feito na minha vida, né? O senhor está tendo paciência comigo. Acho que eu falei até demais já. Não, falou não. Tá? Falou mas não. Tá bom, tá gostoso. Eu estou aprendendo com o senhor, porque o senhor é uma pessoa que sabe interagir com as pessoas. Isso é bom, porque tem um diálogo aberto, entendeu? Amém? Mas eu tenho certeza que... Acho que você não esperava isso. Mas isso que eu passando para você... É experiência. Passando para você é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Tá? É um pouco de maturidade que Deus está colocando na sua vida. Amém. Porque o que Deus tem para você vai muito mais além daquilo que pensa, que você imagina. Amém? Amém. Pode ter certeza. Amém. No tempo certo, tá?
Amém. Aquilo que almeja o teu coração. Amém. Primeiro Deus prepara o coração do homem. Verdade. Deus vai conceder. Mas fica à vontade, eu quero aprender mais. Não, eu fiquei feliz aqui, né, pelo seu testemunho, a sua história de vida é comovente, você vê que a gente chorou junto aqui, porque eu sinto a presença de Deus aqui também. Então eu fico maravilhado porque você falando aí, né, como você cresceu na fé, e isso aí motiva a gente olha lá pra trás, eu lembro que eu também fui assim, né? Eu tinha essa ansiedade louca, às vezes eu não obedecia a ninguém, achava que já era o pregadorzão. E não era Justamente isso que eu tinha em mente. E na verdade não é isso. Não é tipo andar igual andar lírio. Tem gente que anda lírio, não para na igreja, é lá e cá, lá e cá, lá e cá. Muito bem. É isso que aconteceu comigo. Eu tava desse jeito. Mas tudo que... As coisas que me veio sobre a minha vida... Paulo falou isso. Para que eu possa ter mais proveito do evangelho. Para aprender mais do Senhor. Amém. Aí eu me lembro das instruções de Paulo para Timóteo. Verdade. Entendeu? E recebi muita instrução dentro da Bíblia sobre Timóteo. Né? Então isso aí é colírio para meus olhos. Amém. Entendeu? Isso é colírio para os meus olhos. Amém. Então é isso aí. Amém, pastor. Não, foi bênção o papo aqui, foi edificante. As perguntas que eu ia falar, você já falou, então... Não, mas fica à vontade. Eu fiquei feliz. Eu só vou perguntar mais uma coisa aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Por tudo que Deus fez. Hoje a gente vê o pastor Alexandre aqui, porém a luta foi difícil, né? Que todo mundo sabe como é que era aqui, né? A luta foi difícil. Deus hoje te honrou, te levantou, te colocou lá em cima, e eu creio que grandes coisas ele irá fazer, ainda muito mais daquilo que você tem clamado a ele, porque ele é justo, né, para cumprir. Viu? Não esquecendo uma coisa. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Amém, amém. A irmã Deilza, entendeu? A Nicole. Agradeço a Deus pela vida da Nicole, que eu pedi a Deus, entendeu? Então essa menina veio, entendeu? E eu peço, continue orando pela vida da Nicole, ela tá na experiência. Eu sei. Entendeu? Na experiência, é uma jovem, entendeu? Na caminhada, tá? E a gente tá orando pela vida dela. E nos ajude também em oração. Amém, pastor. Para que Deus venha abrir o entendimento, a mente, iluminar. É lâmpada para os meus pés a tua palavra, disse o salmista, né? Iluminar os caminhos dela também, né? Amém. Porque sabemos que a juventude na igreja não é fácil. É Entendeu? verdade. Não é fácil. Verdade. Já não é fácil para nós. E pro jovem. Também não é. Então agradeço a Deus pela vida da minha esposa. É verdade. Né? Porque aquela mulher, irmão, ela é uma âncora. Eu sei. Ela é uma âncora, entendeu? Ela me ajuda muito. Em todas as áreas. É em conselho. Entendeu? E a mulher, ela sempre tem uma visão à frente do homem, né? Isso. Ela fica à vontade. Ela vê coisa que o homem não vê. Pois é, pastor, é bênção. Eu glorifico a Deus pela sua família. Que Deus continue abençoando sua família. Pra finalizar, eu tenho mais duas perguntas. Eu sei que o senhor já respondeu quase tudo, né? Não. É que o senhor falou em cima do que eu ia falar aqui, então o senhor respondeu, Amém, né? então... Mas foi bênção, foi bênção, eu gostei muito. Claro que outra hora a gente vai fazer com mais amplo, porque eu sei que você tem horário também, né? Não, então, sim. Mas assim, me conta aí uma experiência sua com Deus, pessoal, assim, algo que Deus já fez na sua vida. Uma experiência pessoal. Isso. Porque às vezes a gente passa por altos e baixos. Eu sei que o senhor contou uma história linda, maravilhosa, como o senhor se converteu, como o senhor se batizou, chegou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, mas conta uma experiência aí que o senhor tem, o que você queira falar. Se você não quiser falar, tá tudo bem. Olha, eu vejo Porque agora o senhor é pastor, né? E eu sei que o senhor já dirigiu o ministério. O senhor tem muita experiência para contar pra gente. Então, a nossa vida cristã, ela é uma caminhada. É verdade. E na caminhada sempre tem uma estrada. Tem o quê? Tem lama. Amém. Tem lama, tem cobra. Tem escorpião. É verdade. Né? Na caminhada. É verdade. Né? Uma das maiores experiências é dentro da obra. Dentro da obra. Eu posso contar
Uma da maior experiência na minha caminhada no cristianismo, justamente dentro da obra. Envolvido dentro da obra. Amém. Como assim envolvido dentro da obra? No meio dos irmãos, junto com os irmãos. Amém. Junto com os irmãos. Amém. Como assim experiência? De perseguição. De perseguição. Uma da maior perseguição que você encontra, infelizmente, é dentro da igreja. Pelos próprios irmãos. E eu já passei por isso. Verdade, verdade. Mas a Bíblia manda a gente orar um pelos outros, entendeu? Uma das experiências que eu já passei mais, no momento que eu estava passando dentro da obra, devido problema, dificuldade, pessoas tendo outra visão da minha pessoa. E você ali chorando junto, gemendo junto, fazendo a obra para agradar a Deus e não os homens. Aí você vai encontrar contradições, inimigo na obra. Verdade. Dentro da obra do Senhor. Isso dentro dos próprios irmãos. Eu me lembro que eu estava passando um vento muito grande dentro da obra. Me lembro quando o pastor Elino estava do meu lado. Na oração. E o vento estava soprando por alguns problemas que estavam acontecendo. Que vem para deixar a gente constrangido. Não é na obra, né, irmão? Verdade. Né? Às vezes a gente quer abandonar tudo, a gente quer largar tudo, né? E eu ouvi uma voz falando comigo. Isso faz muito tempo. Foi uma das experiências. Deus, eu falava assim no meu coração. Não dá mais, Senhor. E chorando no banco da igreja. Não dá mais, Senhor. Eu vou abandonar tudo. Chorando dentro do meu coração. Coração ardendo. Doendo. Aí Deus falou comigo. Foi eu que te chamei. É forte. A obra que eu tenho contigo não terminou. Não acabou. Aí o pastor Elino olhou pra mim assim. Tipo assim, eu tava aqui, ela aqui. Ele olhou pra mim assim, porque o pastor Elino já dirigiu essa igreja. Sabe quem é pastor Elino, né? Sei, conheço. Já dirigiu essa igreja, Conheço, né? Morenão. Experiência também. Ele falou para mim, Alexandre, você tem que ser forte. Ele falou pra mim aquilo. Você tem que ser forte. Irmão, quando ele falou aquilo, você tem que ser forte. Aquilo ali, irmão, foi uma âncora. Foi um sustento pra mim. Irmão, até hoje, essa palavra, quando ele falou, você tem que ser forte. Ainda sinto hoje dentro de mim essa voz. Pulsar, né? Você tem que ser forte. Foi uma das experiências, um momento de quê? De provações. De provações. Outra experiência também que eu passei. Isso dentro da obra, tá? Tá. Isso dentro da obra. Tá envolvido na obra, não tá ausente de problema, de dificuldade. Mas a gente tem que demonstrar sempre o amor. Verdade. Isso aqui, ó. Ó, quando eu entrei eu vi isso aqui. Servo fiel. Tem hora que você tem que fazer isso aqui, ó. É verdade. Você tem que deixar o seu lugar onde você tá. E lavar os pés, né? É verdade. Judas, Jesus, ele serviu a Judas. A Bíblia fala que ele amou até o fim. Amou até o fim. Só que Judas, presta atenção, irmão Miquel. Judas, ele escolheu o seu próprio caminho. Mas ele amou. Então, não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Tô entendendo. Eu acho que isso aí tá te edificando muito. Entendeu? É uma experiência que você vai... Não sei se você tá passando, tá? Outra coisa também, que eu passei... Tive uma vez que eu tava passando um momento desempregado, irmão. A Deus, eu desempregado em casa. E a Deus, ela... Antigamente, Manzeno tinha uma padaria, né? Entendeu? Manzeno tinha uma padaria. E ela chamava a Deus para dar sempre uma ajuda lá, né? Entendeu?
Uhum. E eu me virava para vender trunfa, entendeu? Tinha o pastor Adilson, ele Eu vendia sei. trunfa, aí me deu por vender trunfa, entendeu? E as coisas não Uhum. estavam indo e caminhando bem, irmão Miquel. É. E começou a vir alguns problemas dentro de casa. Minha esposa dizia, eu não vou ficar mais aqui não, Alessandro. Eu vou para casa da minha mãe lá em Alagoas. Eu falei, calma, Deus, ó. Deus nos chamou. Tá vendo as coisas acontecendo? Não, precisando das coisas dentro de casa. Só que É. a igreja ajudava, entendeu? Entendeu, Miquel? Ajudava, Amém. entendeu? Mas Entendi. se vê os momentos difíceis. É. E eu chorando, Jesus. A menina precisando de um alimento, não tinha direito. Não é que a gente tava passando, nunca passamos fome, entendeu? Mas havia uns momentos Eu sei. de dificuldade. É. E ela dizendo que ia embora, continuasse assim, eu falei, Jesus, coloquei a mão na cabeça assim. O Senhor falou que ia cuidar de mim. Não foi fácil, eu chorei. Isso foi lá na igreja, lá no fundo, lá na Copa, que a gente tinha uma casa lá, onde morava. Aí tudo bem. Aí quando foi, irmão, num trabalho do culto com jovens, foi com as irmãs, à noite, irmão Miquel. Daqui a pouco, irmão, eu tava em casa, sentado, daqui a pouco chegou um irmão lá no carro. Esse Ricardo, que eu falei, que é um dos primos meu. Amém. Zé, vem cá, eu trouxe um negócio aqui pra você. Irmão, vamos lá. Irmão, ele abriu o porta-mala. Um bocado de alimento e comida. Aí eu me lembro que até hoje tinha o nome de uma farinha de trigo chamada Nicole. É forte. É. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Se lembra quando ele foi a Sarepta Sei. e a mulher só tinha só um pouquinho de farinha e de azeite? Vai ali, vou cuidar de você. Verdade. E só que esse cuidado de Deus não quer dizer que você não vai passar por alguns momentos difíceis, não. É verdade, né? Entendeu? É verdade. Então, Deus multiplicou ali o pão de cada dia, o material. Não foi uma experiência, essa foi outra que eu passei. Amém. E até que Deus nunca me abandonou. Amém. Deus nunca me abandonou, tá? Eu Nunca me creio. abandonou. Deus está falando muito comigo nesses últimos dias. Ele está falando assim comigo. Certamente que a minha bondade e a minha misericórdia te acompanharão todos os dias da tua vida. Amém, pastor. Amém. É benção. Eu estou debaixo da bondade de Deus, nós, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, vai me acompanhar até. Esse Salmo 23 tem falado muito comigo. Amém. E outras experiências, porque se for contar tanta, Não, fique em paz, velho. tá? Deixa Deus te usar. Outras experiências, se for contar muitas, Uhum. entendeu? Agora eu vou pedir ao senhor para deixar só um conselho pra gente finalizar. Um conselho aí pros irmãos que estão nos assistindo. Conselho. Um conselho, que o senhor é professor de escola dominical, né? O senhor é uma benção pra gente. Olha, Deixa um conselho para edificar as vidas, as famílias, pessoas que vai nos assistir, que eu sei que muita gente vai estar nos acompanhando aí. é um conselho que eu posso deixar na palavra para nosso irmão, para a igreja, para todos católico, budista, independente da maneira que você crê, que Jesus te ama. Amém. Jesus te ama. Independente da situação que você se encontre, Verdade. a mão do Senhor, ela está estendida para salvar. Os ouvidos do Senhor Jesus Cristo, ele está aberto para te ouvir. O teu clamor, a tua aproximação diante de Deus. Amém. Tá? Glória a Deus. Que ele está voltando, Jesus está voltando. E a única preciosidade que ele tem aqui na terra é a salvação da sua alma. Glória a Deus. A salvação da sua alma, tá? A salvação da sua alma.
Isso aí é o maior tesouro na vida do ser humano, na face da terra. É a salvação da sua alma. Mas eu posso deixar outro conselho para os irmãos, tá? Nosso companheiro aqui, nosso irmão Miquel, entendeu? Para os nossos irmãos das nossas igrejas, seja local, seja no Brasil e no mundo. Eu quero deixar aqui um versículo um livro aos Hebreus, o livro aos Hebreus, no capítulo Hebreus, capítulo 6, Aleluia. e o versículo 10. Glória a Deus. Porque Deus, exclusivamente Deus, Amém. não é injusto. Você ouviu bem? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, independente das injustiças Amém. que você tem passado, Eu creio. o que você está presenciando na face da terra. Amém. Deus ainda continua sendo justo e verdadeiro. Glória a Deus. E Deus também, Ele não esquece da vossa obra. Por quê? Eu posso acrescentar. O apóstolo Paulo ele deixou bem esclarecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, perseverantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor tem uma recompensa. E do trabalho. Então, Deus não é injusto até no trabalho para Ele, num trabalho para com a igreja, num trabalho para servir os irmãos e num trabalho para consolar aqueles que estão tristes e abatidos e angustiados. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, da caridade. Outra coisa também, a caridade está em primeiro lugar. Amém. A caridade. Jesus ensinou para os discípulos, e todos conhecerão que serem meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Eu acho que isso aí é a maior identidade para o cristianismo. É a caridade, é o amor. Amém. Eu creio. Amar uns aos outros. A salvação, a caridade para com o seu nome mostraste. Olha aqui, ó. Por causa do nome de Deus. Então, vejamos aqui que Cristo está aqui, os escritores hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está pondo cristocêntrico sempre, no amor, no trabalho, e na caridade, e na justiça, Aleluia. e no servir. Glória. Enquanto serves aos santos e ainda serves. Por quê? Cristo, como sendo cristocêntrico, ele estava sempre servindo. Verdade. E ele continua sendo servindo para nós. Só mais um versículo aqui que eu quero deixar, irmão Miquel. Amém. Tá? Que isso é muito importante para nós. Glória a Deus. Aqui em Hebreus, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 13, que diz assim: e assim com confiança, Hebreus 13, versículo 6, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Veja aqui que Cristo está sendo sempre cristocêntrico, está sempre no meio. O Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais,
atentando para a sua maneira de viver. Aleluia. Devemos lembrar e agradecer a Deus que Deus nos abençoou, os nossos pastores, Amém. para nos abençoar. Amém. Tá? Lembrar sempre do nosso pastor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Amém? Deus. Amém. Isso é o conselho que eu deixo Amém. para todos os ouvintes, né? Irmão em Cristo Jesus, e para todos aqueles também, tá? Universalmente, que estão ouvindo a palavra de Deus, que Aleluia, Jesus Cristo, Pai. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. E Ele disse, aquele que tem sede, venha a mim E beba. e beba. Ele está dizendo o quê? Que eu sou a água da vida. Amém. Glória Que Ele é a fonte inesgotável de uma alma sedenta, sequiosa, que está precisando da presença de Deus para ter vida na sua vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você ouviu Desculpa aí, aí. né? Não, foi benção. Deixa Deus te usar e foi benção. E eu creio que foi muito mais benção para mim, né? Porque estar na sua presença aqui enriqueceu muito aqui o meu trabalho aqui. Não me quer falar a verdade pro Então- senhor. Eu, quando eu vi aqui isso tudo montadinho assim, eu falei, não tenho capacidade de fazer um trabalho desse. Uhum. O senhor com tanto carinho, arrumando as coisinhas aí, entendeu? Para quê isso aí? É, Para quê? Na verdade, quem me ensinou foi o senhor. estamos aprendendo. Porque eu nunca participei assim, um trabalho assim, Eu entendeu? sei. Eu acho que eu não levo jeito pra isso. Eu não levo jeito pra isso, Mas entendeu? Porque é difícil se levar jeito para as coisas de Deus. Porque. Mas a gente confiando em Deus, colocando Ele em primeiro lugar, Tá tudo certo. dá tudo certo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, obrigado aí por tudo e compartilhe, ajude mais alguém com essa explanação, com essa experiência, com esse testemunho que eu sei que vai edificar sua casa, sua família. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.